que é Jesus em casa de Zaqueu. Jesus falava sempre em parábolas, né? E deixava uma lição belíssima nessas parábolas. E o legal da parábola é que cada um entende de um jeito. A parábola é pequena e eu vou lê-la porque eu não sei se todos conhecem, senão vai ficar esquisito o que eu vou falar. Mas cada um de vocês vai ter uma interpretação. E é isso que o Cristo queria, que cada um de nós interpretasse segundo o nosso entendimento, segundo o que é importante para cada um de nós, né? Então, eu vou ler, vou comentar segundo o que eu vejo na parábola, tá? Então, vamos lá. Oi? Ah. E tendo entrado em Jericó, uma cidade, né, Jericó, atravessava Jesus a cidade. E vivia nela um homem chamado Zaqueu, e era ele um dos principais entre os publicanos. Publicanos, naquela época, eram os cobradores de impostos. Ele era um dos principais cobradores de impostos. E era uma pessoa rica. E procurava ver Jesus para saber quem era. E não o podia conseguir por causa da muita gente, porque era pequeno de estatura. E correndo adiante, subiu a uma árvore para o ver, porque por ali havia de passar. E quando Jesus chegou àquele lugar, levantando os olhos, ali o viu, ele disse: Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em tua casa. E desceu ele a toda pressa e recebeu-o prazerosamente. E vendo isto, todos, aquela multidão que estava ali, né, murmuravam, dizendo que tinha ido hospedar-se em casa de um homem pecador. Entretanto, Zaqueu, posto na presença do Senhor, disse-lhe: Senhor, eu estou para dar aos pobres metade dos meus bens. E naquilo em que eu tiver defraudado alguém, pagar-lhe-ei quadruplicado. Sobre o que Jesus lhe disse: Hoje entrou a salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que tinha perecido. Isso aqui quem escreveu foi Lucas. Eu acho essa uma das minhas favoritas parábolas, porque os Zaqueus somos nós, né? Nós somos os Zaqueus. Né? Aí deu calor. Nós somos esse Zaqueu que, quando ele fala que eu não conseguia vê-lo porque tinha muita gente, a minha estatura era pequena. Somos nós. As muitas gente somos nós. A nossa estatura é pequena mesmo, porque nós somos ainda pequenos. Às vezes eu fico filosofando comigo mesma e fico vendo assim as pessoas, né? Não só os mais ricos, mas os políticos e até nós mesmos, os mais orgulhosos. A gente fica se achando, né? Os maiorais, e a gente é tão pequeno ainda. Né? Uma gripe mais forte nos mata. Um vírusinho pequenininho nos mata. Nós somos ainda tão pequenos, tão carentes do amor de Deus, tão carentes do próximo. Né? Quantas pessoas entram em depressão porque houve uma ruptura num relacionamento, como o Edson acabou de falar, um ente querido que morreu.
abala mesmo, né? Eu também já perdi e me abalou. Mas, assim, tem pessoas que não conseguem mais retomar a vida, né? Veja como nós somos ainda pequenos. Então, o orgulho, a vaidade, que somos melhores que o outro, às vezes porque temos um diplominha, a gente já se acha o maioral. Gente, vamos baixar a nossa arrogância, porque nós somos ainda muito pequenos. Então, eu vejo isso, quando fala que ele tinha estatura pequena, somos nós. Nós ainda temos. A gente precisa subir nessa árvore para enxergar Jesus. Mas ele é o mestre, né? Então, vamos lá. Aí ele fala que ele subiu na árvore, pôde ver Jesus. E Jesus, como ele conhecia cada um de nós, ele é o nosso pastor, ele veio para cá, para a terra, e conhecia cada um de nós. Todos. Ele batia o olho, já sabia. Ele olhou os discípulos, já sabia que o Judas ia traí-lo. E já sabia que Pedro ia negá-lo. Ele conhecia o nosso ser verdadeiro só de olhar para nós, né? E quando ele desceu reencarnando aqui, ele já sabia quem ele ia encontrar. Todos baixinhos. Todos baixinhos e com panca de altos, né? E aí ele pega, como ele já sabia que o Zaqueu já estava dando uma remexida na pequenez dele, né? Ele era cobrador de impostos, ele era rico, mas ele já estava se incomodando de ver que ele tinha lesado muita gente, de que ele tinha tanto e outros nada. E aí ele já tinha ouvido falar no mestre, no que ele pregava. Então ele começou a mexer dentro dele. Ele falou, acho que eu já não estou mais feliz de continuar nessa vida. Eu queria pôr um saltinho, ficar mais altinho, né? E aí Jesus sabia que ele estava mudando. E como ele sabia, então ele falou, olha, Zaqueu, eu vou para a tua casa hoje, porque eu quero dar exemplo para todos que estão aqui, porque Jesus não perdia um só segundo de dar exemplo. E porque eu quero ir lá e ver essa mudança em você, né? E Jesus quis provar para todos que estão ali que aos olhos dele todos tinham o mesmo valor. Que Deus dá oportunidade de evolução para todos. O mais terrível dos criminosos, um dia vai ser um ser iluminado também. Porque Deus vai dando sempre oportunidades através das reencarnações, através das provas da vida, das lições que a vida nos traz, né? E as lições nem sempre são fáceis, né? Às vezes as nossas lições são duras, são difíceis, mas ele também dá uma multidão de seres à nossa volta que vão nos ajudando. Ele coloca nos nossos caminhos profissionais que também vão nos ajudando, religiosos que também vão nos ajudando, né? Aquelas pessoas que falam, olha, eu sou espírita, vamos lá na casa conhecer. Eu conheci assim, alguém chegou e falou isso para mim. Então, as pessoas vão vendo você em sofrimento, em dor, falar, você precisa se fortalecer espiritualmente, e vai te levando. E assim a gente vai ajudando um ao outro, né? Aqui na casa, a gente ajuda um ao outro com o nosso exemplo, com as nossas provas. Às vezes alguém fala, puxa, fulana tem uma prova tão difícil. Você aprende, puxa, olha como ela é forte, uma prova tão difícil e forte. Aí você vai aprendendo um com o outro, sem contar na maravilha
que é a doutrina espírita. A doutrina espírita é uma doutrina mesmo, que ela vai te conduzir para caminhos que vão te levar a essa paz interior. Ele acabou de falar da reencarnação. Tem paz maior do que saber que a gente não morre e que a gente reencarna? Se eu soubesse que os meus entes queridos eu nunca mais ia ver, nossa, eu já estava jogada na sarjeta, os cachorros me lambendo a boca, porque eu não ia ter força para lutar. Mas a gente sabendo dessa verdade, tendo não certeza, convicção de que é isso mesmo, a gente tem força. Sabendo, lendo essas lições do Evangelho, nós vamos vendo como Deus nos ama e o quanto Ele é misericordioso com todos nós. Ah, se você ainda se considera uma pessoa má, comece a querer mudar, porque Deus aposta em você. E Jesus também, né? Senão ele não ia falar, vou conduzir essas ovelhas até o final dos tempos. Foi ele que falou isso. Ele não ia fazer essa promessa para Deus se ele não tivesse a certeza de que a gente pode chegar lá. Então, a nossa estatura é pequena, mas a gente já está com um saltinho, né? Já pusemos um saltinho, porque a gente já consegue enxergar essa grandeza de Deus. Então, eu acho que a gente está igual ao Zaqueu. Já demos um passinho. Aí, ele fala que o Zaqueu desceu da árvore depressa, feliz da vida, e foi receber Jesus prazerosamente. Foi o que aconteceu conosco lá no passado, né? Em encarnações passadas, como será que a gente era, né? Se a gente ainda é tão pequeno agora, imagina 4, 5 encarnações atrás. Como a gente era pequeno. E talvez nem tivesse ainda conhecido Jesus, né? Então, foi o que aconteceu conosco. Quando nós chegamos aqui nessa encarnação, alguém, né, no meu caso foi meus pais mesmo, que me apresentou Jesus. Olha, esse é o cara. Se você seguir ele, não vai ter como dar errado, né? Ah, e se cair, levanta de novo, que ele aceita. Sempre você de volta. E ainda estende a mão para você levantar. E é o único caminho. Minha mãe falava, é o único. Se você seguir outro, não sei se vai dar tão bem. Segue ele, que não tem falha, né? E assim nós fizemos. Prazerosamente, todos nós aceitamos Jesus. Não necessariamente o Espiritismo. Eu amo o Espiritismo, porque é a religião que eu escolhi. Porém, tem pessoas que não têm religião, mas acreditam em Deus. Tem gente que não acredita nem em Deus, mas acredita numa força da natureza. Se acredita nessa força, acredita em Deus também, né? Porque quem criou tudo, não foi ele? Essa força da natureza que é sábia, organizadíssima, tudo funciona. Eu estava ouvindo esses dias aí, um vídeo falando do trabalho das abelhas, que coisa mais fantástica, um animalzinho daquele, o que ele faz, né? Então, olha que força da natureza. Ele deixou tudo encadeado para que a vida fosse em abundância, para que não houvesse miséria nenhuma. A miséria somos nós que fazemos, pelos nossos egoísmos, pelas nossas avarezas. A lição anterior é guardai-vos da avareza. A avareza nossa que faz a deficiência do mundo. Aquele que quer abraçar o mundo inteiro, quer ter o dinheiro do mundo inteiro, segurar para ele, ele põe em falta o outro lado, né? As nações egoístas, a nação do lado morrendo de fome, e a outra em protuberância, né? Tudo isso é egoísmo do homem, né? Do lado ali dos africanos,
milhões de países, de nações ricas, com fartura, né? Mas consegue ver um irmão morrer de fome. Então, o nosso primarismo ainda é grande e o nosso egoísmo ainda é grande, né? Mas a gente tem que lutar contra isso. E a forma da gente lutar é interiorizar esses conceitos que Jesus veio nos trazer. Porque aí, mesmo que a gente seja egoísta ainda, de vez em quando nós vamos ser que nem o Zaqueu, vamos ter um olharzinho melhor, né? E aí nós vamos começando a conduzir a nossa vida melhor. Mesmo que não seja numa casa religiosa, mas que a gente cuide do nosso familiar, né? Às vezes a nossa avózinha está lá sofrendo, abandonada, não vai um neto ver, né? Não vai um filho ver. Então vamos nos harmonizar um com o outro, né? Não sermos só consanguíneos, só minha família, não. Mas também não vamos abandonar a nossa família, né? O nosso vizinho, que a gente sabe que está doente, mora sozinho, puxa, não custa nada a gente bater lá e falar, olha, você está precisando de alguma coisa? Quer que eu vá no mercado? Né? Na época da pandemia, o prédio que eu moro é um prédio antigo e tem muitos velhinhos, porque compraram lá na época que fundou e estão morando lá ainda, são velhos. E na época da pandemia ficou aquele caos, né? Eu fui uma que fiquei morrendo de medo, porque tenho já algumas doencinhas, né? Mas aí o que a gente fez? Os mais novos, põe as máscaras, faz tudo que tiver, mas vamos bater na casa dos velhinhos, vamos oferecer cada semana, um vai lá no mercado comprar. Olha que bacana, né? Então, a síndica, ela jogou essa ideia e todo mundo acatou, né? Então, é isso que o mundo precisa, ajudar um ao outro, né? Aí, ele fala que a multidão ficou criticando a atitude de Jesus, né? Por que que ele não vai ficar na minha casa, que estou seguindo ele, e vai para a casa do Zaqueu? Mas os que já estão seguindo, Jesus sabia que já estava aceito, né? E ele estava amorosamente cuidando deles, ensinando todos os instantes, dando as lições. E o Zaqueu estava chegando. Ele tinha conhecido Jesus naquela hora, não é? É como quando a gente chega aqui pela primeira vez. Ele falou da senhora Flora. Quem é a senhora? A menininha? Ah, então, aí assim, chega pela primeira vez. O que a gente faz com aquele que chega a primeira vez? Despreza os outros? Não. Todos estão no nosso coração. Mas aquele que chegou pela primeira vez, ele precisa de uma atenção maior, né? Ele precisa que a gente fale como funciona a nossa casa, que ele é bem-vindo aqui, e, enfim, é isso que a gente faz em qualquer lugar, no trabalho. Chega um coleguinha de trabalho novo, a gente fala, seja bem-vindo, você precisa de ajuda, pode contar comigo, não é assim? Agora, os velhos da casa, lá do trabalho, a gente não ajuda? Claro que ajuda. Mas a gente não precisa nem falar, eles já sabem que pode contar com a gente, né? Mas os que chegam, a gente precisa mostrar para eles que verdadeiramente a gente está sentindo, desejando que ele seja bem-vindo, que ele continue a frequentar a nossa casa, que ele se torne um irmão nosso, né? E assim fez Jesus, né? Ele quis mostrar para a multidão que ele estava descobrindo o caminho dele naquele momento, então ele ia dar uma atenção, ele ia dar uma oportunidade do Zaqueu subir um pouquinho no pódio, né? Ficar um pouquinho mais altinho. E aí, o que Jesus fez? Ele foi lá, mostrando para ele que ele era bem-vindo no grupo e que ele era aceito por Deus, que a misericórdia de Deus se estendia a ele, né? E aí,
que ele fez? Ele se emocionou tanto com a presença do Cristo ali, e aí ele falou: olha, Senhor, a metade do que eu tenho eu vou dar para os pobres. E aquele que eu prejudiquei, aquele, por exemplo, ele foi tirar o imposto e o cara não tinha nem que comer, né? Então, aquele, ele ia devolver 4 vezes. Ele tirou lá uma moeda, ele ia dar 4 de volta, né? Por quê? Porque ele reconheceu que ele errou. E é uma delícia quando a gente reconhece que erra. Mas não para a gente ficar dando chibatada em nós. Não para a gente ficar com culpa. Mas é uma delícia quando a gente fala, errei. Porque aí você reconhece que errou. Porque quando você não reconhece, você vai ignorar e não vai corrigir, né? E quando a gente reconhece, é uma delícia, porque a gente sai se propondo a consertar, né? A gente se propõe a consertar, a melhorar, a nos esforçarmos para melhorar. E como é que a gente começa a melhorar, a fazer algo para consertar aquele erro, para amenizar o sofrimento da nossa consciência, porque quando a gente reconhece que errou, a gente também entra em sofrimento, porque a gente fala, puxa, eu conheço já tanto, né? Já conheço o Cristo, e ainda estou tendo esse tipo de atitude, né? Então, causa dor em nós. E a gente sai para reparar. Como é que a gente pode reparar? De inúmeras formas, através das reencarnações. A gente pede para reencarnar junto com aquele, porque a gente quer reparar, a gente quer ajudar. Aquele que a gente, às vezes a gente prejudica um ser e a reencarnação dele deixa de evoluir por nossa causa, né? Ele fica andando de lado, aí, como disse o Edson, e não para frente. Então, a gente pede para, vem meu filho, que eu vou dar essa oportunidade, eu vou levar ele para diante, né? E vou tentar ressarcir para ele o mal que eu fiz, né? Aqui encarnados, nós podemos fazer muito, né? Pela própria pessoa. Ah, não dá mais para fazer pela própria pessoa, porque não me aceita, ou porque desencarnou. Então, vamos fazer para a família, vamos fazer para outros, né? Vamos fazer a caridade de alguma forma. Existem inúmeras formas de fazer caridade. Não é só dar esmola, não é só dar a cesta básica, isso também é. Mas não é só isso, né? A paciência, ou visitar um asilo, aquelas pessoas que estão no asilo, principalmente os asilos mais pobres, quase não recebem visita. Eles ficam ali carentes de falar. Quando você chega, você só pode falar bom dia, mais nada, porque eles querem falar, 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 porque eles têm sede de falar, e você vai ser os ouvidos. Isso é uma grande caridade, né? Então, existem muitas formas de sermos caridosos, né? E a gente pode ser, você pode escolher aquela que melhor te agrada. Quando eu fiz os meus cursos na Aliança Espírita, a aliança, chega um determinado período lá que você está no curso, ela quer que você engaje numa caridade da casa lá. Eles têm uns grupos que faz caridade, e aí você pode escolher. Eles dão a nós, alunos, a oportunidade de escolher aquele que você melhor se encaixa. Eu achei aquilo fantástico. Eu fui em cada um dos grupos, e teve alguns que eu falei, ainda não dá para mim. Não, eu não me afinizo. E aí se acha aquele que você se afiniza, né? E graças a Deus que eu fui, porque é um lugar que eu adoro até hoje, né? Então,
Existem inúmeras formas. Se você não sabe, pergunte para a gente dá dicas, né? E aí, vá e faça, porque quando nós estamos cuidando do outro, ou dando atenção para o outro de alguma forma, ou ajudando de alguma forma, a gente esquece os nossos problemas, né? Pessoalzinho que vem aqui entregar cesta básica, montar, a gente vê aí que eles estão tão alegres, né? E será que a vida deles está mil maravilha? Não! Às vezes estão cheios de problemas lá na casa, mas vêm aqui e estão em grupo, aí ficam felizes, e é assim que funciona, né? É uma terapia de grupo, né? Então, Jesus, ele tinha percebido que o Zaqueu já estava nesse naipe, por isso que ele foi lá, né? E aí ele fala assim, hoje entrou a salvação nessa casa. Que casa? Que casa que entrou a salvação? Foi na casa física do Zaqueu? Não. Foi aqui, ó, a casa do coração dele. Porque tudo é aqui que começa. Se não tiver aqui no coração, não vai acontecer. Não vai. A gente vai fingir que acontece. E como fingir não leva ninguém para subir, é melhor ser sincero. Nasce aqui primeiro. Não gosta de tal tarefa? Seja sincero, não é essa que me dá, mas eu vou para outra, né? Mas faça algo, né? E aí ele fala que a salvação entrou nessa casa, entrou no coração do Zaqueu. Porque que rico como ele era, naquela época, onde a avareza era... não vou falar que era pior do que hoje é pior. A avareza hoje é muito pior. Mas naquela época eram poucos os ricos, né? Hoje são muitos. Então a salvação entrou no coração dele mesmo, porque ele se predispôs a pegar metade. Então vamos colocar em números para vocês verem, sentir a grandeza. Vamos supor que ele tivesse 2 milhões. 2 milhões é pouco para o rico, né? Mas vamos lá, para nós é muito. 2 milhões no caixa, ele ia pegar 1 milhão, dar, e para aqueles que ele lesou, ele ia pegar 4 vezes e ia dar. Então, ele ia pegar essas 4 vezes do 1 milhão dele que sobrou. É muito, não é, gente? Quais ricos têm coragem de fazer isso? Então, o Zaqueu, ele já foi reformado, né? Ele aceitou mesmo Jesus. Então, a salvação entrou naquele coração mesmo. E aí, Jesus completa falando que este também é filho de Abraão. É isso, somos todos filhos desse Deus maravilhoso e que nos dá oportunidade sempre. E aí ele fala que ele veio buscar a salvação dos que tinham sido perecidos, que éramos nós, né? Que a gente ainda gritou, crucifique-o. Quem sabe nós estávamos lá na multidão gritando isso. E hoje a gente ama perdidamente esse ser, né? Então, que nós todos, os Zaqueus que já foram chamados, que a gente continue sendo esse Zaqueu reformado, não o Zaqueu anterior, mas o Zaqueu reformado, né? E que a gente consiga dar vários passos adiante, né? Mas sendo sempre verdadeiro. Minha próxima palestra, eu vou falar do ritmo de evolução, tá bom? Porque eu acho tão importante a gente se prender no nosso próprio ritmo, né? Então é isso, gente. Obrigada pela atenção.